vídeo. Hoje venho mostrar-vos como é que eu faço os rissóis caseiros cá em casa. É um vídeo que já me pediram bastante, eu andava a adiar porque é uma tarefa um bocadinho trabalhosa. Não é bem trabalhosa, é demorada. Eu quando faço os rissóis costumo fazer uma quantidade maior e depois congelo. Hoje eu vou fazer uma receita apenas. Os ingredientes que eu vos vou deixar é para uma receita de recheio e para uma receita de massa, que coincide uma coisa com a outra, ou seja, com esta quantidade de recheio vai dar exatamente para uma quantidade de massa, se deixarem a espessura que eu costumo deixar. Evidentemente, se fizerem os rissóis com massa muito grossa dará menos, se fizerem os rissóis com massa mais fina irá render bastante mais. Eu gosto de meio termo, gosto deles um bocadinho mais para o grossinho, não gosto de rissóis muito finos porque depois acho que eles abrem muito a fritar, e então gosto de fazer com a massa um bocadinho mais grossa, mas evidentemente isso é ao gosto de cada um. Eu vou fazer com peixe e com camarão, vocês poderão fazer ou só com peixe ou só com camarão, realmente é ao gosto de cada um. Vamos então começar. Vamos então começar pelo recheio. Eu já cozi um bocadinho de peixe, é opcional colocarem peixe ou colocarem só o camarão. Eu cozi, como podem ver, eu cozi uma tranche de pescada, como podem ver. Vou colocar agora aqui, vou só partir assim um bocadinho. Esteve a cozer durante 10 minutos na velocidade 4, na temperatura 100. Agora vou juntar aqui também um bocadinho de miolo de camarão. Eu usei esta pesca nova, a trancha de pescada que eu cozinhei também era da pesca nova. Estou a usar à volta de meia embalagem de miolo de camarão, que eu hoje vou fazer uma quantidade mais pequena. E vou juntar agora a água em que cozinhou o peixe. Vou deixar aqui. O camarão basta ficar assim água quente, eu tinha acabado agora de cozinhar. Vou deixar ficar assim aqui. Tinha temperado com um bocadinho de pimenta, com um bocadinho de flor de sal com orégãos, que é este aqui que eu uso, da loja do sal, e com um bocadinho de noz moscada. Agora no copo da Bimbi vamos colocar a 0 e vamos, o recheio, eu vou fazer a receita mais pequena, a metade da receita normal do livro base, porque realmente é uma receita que rende bastante. Eu vou colocar então 150 gramas de leite, tem 160, mas não faz mal. Vou colocar à volta 10 gramas de margarina. Vou colocar 15 gramas de farinha. É um bocadinho mais, mas não faz mal. E vou colocar um bocadinho de flor de sal. Estou a usar esta que tem orégãos, se preferirem usem simples. Vou colocar os temperos a gosto. Vou pôr um bocadinho de noz moscada. E vou colocar um bocadinho de pimenta. Depois no fim retifica se for necessário. Agora vamos tapar. E vamos programar 8 minutos na velocidade 2, na temperatura 90, por causa do leite. Quando se cozinha com leite é sempre a 90 graus. Fica agora a cozinhar até ficar um bechamel bastante grosso e depois no fim juntamos o peixe e o camarão. Pronto, o tempo já terminou, já temos aqui o nosso bechamel pronto, como podem ver. Eu vou transferir agora para este recipiente,
para ir arrefecendo. Podemos começar por fazer primeiro o recheio e depois a massa, ou primeiro a massa e depois o recheio, ao vosso gosto. Também se quiserem temperar com um caldo de tempero para marisco, por exemplo, também fica bastante bom. Há várias maneiras de fazer o recheio diferente. O importante é que façam um recheio que fique ao vosso gosto. Agora, para fazer a massa, eu não vou lavar a bimbi, coloco só aqui os ingredientes, não terá importância. Se fosse ao contrário, eu fazia exatamente a mesma coisa. Como não são ingredientes que choquem uns com os outros, não precisa de ser lavada. Coloco já aqui dentro. Agora, no recheio, vou colocar o peixe e o camarão, que eu tinha já cozido, coloco cá para dentro. Vou guardar a água da cozedura, porque vou usá-la para fazer a massa, também é opcional, poderão usar a água de cozer o peixe ou não, se fizerem só de camarão, podem juntar aqui o camarão mesmo se já estiver congelado, não faz mal, porque depois isto ainda é frito, mas visto que eu cozi o peixe, aproveita a água que está temperada e vai dar um gosto bastante bom. Vou só envolver aqui o recheio. Convém depois provarem para ver se está ao vosso gosto, em questão de sal e em questão de temperos. Para mim está insonso, por isso vou pôr um bocadinho mais de flor de sal. Vamos deixar agora o recheio de lado e vamos fazer a massa. O recheio já fica pronto, como podem ver. Para a massa, vamos começar por pesar a farinha, porque a farinha depois é colocada de uma só vez. Por isso, vou colocar aqui um recipiente, vou pôr a balança a 0. E vou pesar 250 gramas de farinha. Ok. Agora, dentro do copo, vou colocar 250 gramas de água. Como eu disse, eu vou usar a água de cozer o peixe. Já coloquei a mais, vou tirar com o copinho. E agora vamos juntar 30 gramas de margarina. Vamos juntar 5 gramas de azeite. Vamos juntar um bocadinho de sal. Eu vou usar a mesma flor de sal com orégãos. E agora vamos tapar. E vamos programar 5 minutos na temperatura 100, na velocidade 1. A máquina já parou, eu agora vou juntar a farinha de uma vez só. Junta-se toda, assim. E programa-se agora 2 minutos na temperatura 100, na velocidade 5. Pronto, a massa já está feita. Vou passá-la agora a este recipiente para começarmos então a montar os rissóis.
Pronto, temos então aqui a massa. Como podem ver, é uma massa que fica bastante elástica. Ainda está quente, bastante quente. Vou deixá-la aqui assim. Tirar um bocadinho. Vou tapar esta restante para se manter quente, porque ela é fácil de esticar enquanto... Eu acho mais fácil de esticar enquanto morna do que enquanto fria. Sei que a maior parte das vezes eu faço primeiro o recheio e depois é que faço a massa. Eu não gosto, isto agora também é o vosso gosto pessoal, eu não gosto dos rissóis muito finos, assim com pouca massa. Eu gosto deles assim com uma dose generosa de massa e uma dose generosa de recheio, mas evidentemente cada um terá que fazer isto ao seu gosto. Acho que eles ficam bons assim rechuchudinhos, pequenos, mas com uma boa dose de massa. Podemos esticar mais ou menos conforme queiramos. Agora basta colocar o recheio. Dobramos. Eu gosto de cortar com um copo, mas evidentemente se vocês preferirem podem usar um cortador. Para mim eu acho bastante mais fácil cortar com um copo, pois este é pequeno, depende do tamanho. Acho que ficam perfeitinhos e ficam numa medida bastante jeitosa. Bem. Eles são bastante fáceis de fazer. Realmente, o que pode ser um bocadinho mais chato é o tempo que demora, porque nós vamos ter que fazer agora isto tudo um a um. Corta-se. Retira-se. Estas quantidades que eu vos dei, como podem ver, é mesmo à medida tanto da massa como do recheio, porque às vezes fazemos uma quantidade muito grande de recheio, depois não temos massa ou vice-versa. Com estas quantidades que eu vos referi, está bem que alguns estão mais bem recheados que outros e depende da maneira como esticarem a massa, mas sobrou-me apenas este bocadinho de massa e o recheio coloquei-o todo. Agora vamos passar à próxima fase, que é a fase de passar por ovo e pão ralado. Eu tenho aqui um pão ralado normal. O que eu vou fazer é, vou colocar aqui num prato. E agora vou temperar. Podem comprar também há pão ralado já temperado. Eu gosto de comprar assim simples e depois é que tempero ao meu gosto. Deixa-me só arranjar isto, para aqui ficar dobrado. Eu tenho aqui este tempero que é da Margão, segredos, alho e ervas aromáticas. Se preferirem podem colocar um bocadinho de ervas frescas que também fica muito bom, ou o tipo de tempero que vocês mais gostem. Eu vou usar este, realmente acho que dá um sabor bastante especial. Basta agora envolver. Também podem temperar o ovo batido, eu às vezes também faço, eu nunca faço as coisas da mesma maneira, gosto sempre de variar. Desta vez eu fiz o ovo batido simples, 2 ovos só que bati com garfo. Às vezes também misturo um bocadinho de tempero nos ovos, não foi o caso desta vez. Vamos temperar aqui o pão ralado. E agora é muito simples, é só agarrarmos nos rissóis e passamos primeiro por ovo com uma mão, depois com outra mão por pão ralado. Só repetir. Uma por ovo, que é a maneira assim mais rápida de
fazer, apesar de, como eu já referi, é uma receita que demora sempre algum tempo, não se consegue fazer muito rápido porque temos mesmo que fazer um a um, mas eu acho que vale a pena porque eles ficam muito bons. Como eu referi também no início, o recheio é sempre ao nosso gosto. Imaginem que vocês tiveram uma festa e têm uns camarões cozidos que queiram aproveitar. Descascam-nos, congelam-nos assim. Quando tiverem um bocadinho de tempo, fazem este bechamel grosso, temperam-no ao vosso gosto, juntam-no o camarão cozido, deixam-no descongelar um bocadinho e juntam-o, e já têm o recheio pronto. Dá para aproveitar imensas coisas. Ou se tiverem peixe cozido ou bacalhau, com bacalhau também é muito bom. Com atum também é bom. Eu não sou grande apreciadora de atum, mas também ficam bons, evidentemente que tem que se fazer para todos os gostos. Eu também não costumo fazer rissóis de carne, exatamente porque também não gosto, mas conheço imensas pessoas que fazem e que gostam. Também dá para aproveitar as sobras de carne. A única coisa que se faz é a receita da massa, que é a mesma. Esta que eu fiz seguia do livro base. E depois o recheio realmente basta colocar ao nosso gosto. Podemos usar peixe, perca ou pescada, até salmão. É uma questão de gosto. Podemos fazer sempre imensas, com a mesma base, podemos fazer imensas receitas diferentes. Ora, esta receita deu para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, certinhos. Depois de feitos, estes, como hoje eu fiz só uma receita, e não são muitos, eu vou fritá-los todos, que serão para o nosso jantar. Mas quando eu faço 2 ou 3 receitas, às vezes quando tenho mais tempo aproveito e passo uma tarde inteira nisto. Quando faço mais, congelo. Basta agora, por exemplo, colocar em caixas de congelação ou até colocar em película aderente e levar assim a congelar. E depois, sempre que precisarem, tiram e fritam, ficam ótimos também. Aliás, eles, às vezes, quando nós os fritamos assim acabados de fazer, é mais fácil eles rebentarem. Se forem congelados, não costumam rebentar com tanta facilidade. Apesar de eu achar que esta massa não costuma rebentar, é uma massa que fica sempre bastante elástica e agarra bastante bem, não costuma rebentar. Eu realmente prefiro sempre cortá-los com o copinho, porque acho que sela muito melhor. Eu tenho daqueles cortadores, tenho um até da Tupperware, só que eles ficam enormes, eu não gosto de rissóis muito grandes. Depois ficam com aquelas bordas todas recortadas, também não aprecio muito isso. E tenho também aquelas rosquilhas de cortar, que dão para cortar os fritos de Natal e assim também dão para fazer os rissóis. Mas eu aprendi e sempre me deu muito mais jeito de fazer com... Aliás, eu aprendi a cortar com a rosquilha, mas sempre me deu muito mais jeito de fazer com o copo, não sei porquê. Acho que ficam mais bem selados, acho que ficam mais perfeitinhos e cortam-se muito mais depressa, ficam sempre todos direitinhos. Quando eu faço com a rosquilha fica tudo torto, fica nada assimétrico. Acho que assim ficam muito mais perfeitinhos. Aqui mais um bocadinho de pão ralado, que já tenho pouco. Neste não vou juntar tempero nenhum, vou deixá-lo só assim simples, porque já acabei o tempero. Já comecei então a fritá-los. Peço desculpa pelo barulho do exaustor, mas é uma coisa que eu não posso desligar com fritos. Agora basta fritar ao gosto. Já tenho aqui os meus rissóis, já estão fritos, já estão prontos a comer. Espero que tenham gostado deste vídeo e até uma próxima.